a gente tem o famoso RIA, né, que é a Rede de Ideias da Beta, né? É o papo com especialistas, são diferentes assuntos, diferentes abordagens, mas uma só proposta, que é conectar ideias, pessoas e propósitos. Então, hoje a gente vai ter vários especialistas profissionais que irão apresentar suas visões, ideias e conhecimentos numa inspiradora e descontraída roda de conversas. Então, para esse primeiro papo, quero convidar aqui o Fernando Tomazelli, que é o diretor executivo do SINV, que é nosso grande parceiro aqui no evento, que é o consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. E o tema desse bate-papo é a força da cooperação, né? A cooperação que está aí no DNA da Beta. Fernando, para nós é um imenso prazer estar te recebendo. E a palavra é sua, meu amigo. Obrigado. Então, tá bom, vamos lá. Cumprimentar rapidamente aqui, claro, o público seleto aí que se colocou, está participando conosco nessa manhã aqui de sexta-feira. E me foi dado o desafio de trazer essa palavrinha que ela é realmente provocativa, né? A questão da cooperação. De uma maneira especial, cumprimentar também o Vinícius, né? O nosso Luizão, querido. Fizemos uma troca aqui na pauta, ele vai falar logo na sequência, aí, permitindo a gente ajustar nossas agendas também. Mas para mim é uma honra ter essa possibilidade de estar falando aqui ao público de casa que nos acompanha, deixar esse registro de um pouquinho de alguma atividade que a gente vem construindo enquanto consórcio. Eu vou focar minha fala no modelo de cooperação pública, né? Mas obviamente um público que traz o privado para o jogo, que faz a combinação de vários atores para construir propostas. Eu não vou falar sobre SINV, sobre o consórcio, mas eu vou usar uma das construções que foram feitas pelos nossos municípios aqui de entorno, que são os 15 municípios que pertencem aqui ao Médio Vale do Itajaí, que são consorciados e que praticam uma série de atividades de forma consorciada ou associada ou cooperada, ou seja, muda apenas o formato no sentido legal, mas a atividade é a mesma. E quando a gente fala em cooperação, aqui já iniciando a minha fala, cooperar é, né, operar com, conviver é viver com. Isso é desafiador, né? Ao mesmo tempo que provoca um resultado mais assertivo quando você constrói algum tipo de relação ou ação de forma coletiva, mas é desafiador, porque exige atitude, exige certas práticas, certos comportamentos para que a gente consiga efetivamente ter mais êxito. E aqui eu vou focar muito no desenho das políticas públicas, né? Até porque nós lidamos diretamente com as pessoas, as mais diversas atividades, e o poder público tem essa responsabilidade porque permeia, né, todas as ações, inclusive a questão muito ligada, e que nós vemos, é o tema, né, o foco desse congresso, que é esse desenvolvimento sustentável, econômico, social, através do turismo também. O turismo como um ativo de transformação e de potencialização da realidade local. Antes eu conversava com o Luizão aqui em separado, né? O desenho que nós temos, ele acontece nos municípios. A vida acontece no ente municipal. Nós vivemos em municípios. Existem as outras esferas de governo estadual ou federal, mas elas são a nível de gestão. A vida acontece aqui. E aí eu vou fazer algumas provocações no andar dessa caminhada, né? Eu trouxe essa imagem e vou terminar depois com uma imagem no mesmo desenho. Às vezes aprender um pouquinho com a natureza, né? Na palestra de abertura se falava sobre isso, né? Essa vivência da natureza, aprender com, né? E é muito bacana. E quanto as abelhas ou as formiguinhas podem, né, nos trazer leituras do quanto o poder da cooperação pode fazer a diferença. Nós vivemos num país tão imenso, tão diverso, e hoje temos a felicidade de receber aqui em Timbó, no Médio Vale Europeu, né, pessoas de todos os cantos do país, quem nos acompanha através da transmissão também. E, na verdade, o que nos dificulta, entre aspas, a interação num país continental como nós somos, de tanta diversidade climática, gastronômica, populacional, de renda, seja o que for, mas também é um grande ativo que a coordenação desse processo tem um poder de transformação absurdo. Diferente, talvez, da velha Europa, até eu diria, que meio que com seus 5.000 anos de construção aí, que tem de história, eu não vou dizer que se exauriu jamais, mas a América Nova tem essa potência, né, especialmente o Brasil, de estar construindo a todo instante, apresentando novidade. Nós somos um país maravilhoso e a boa condução nesse processo, ela leva em consideração os desafios. Como crescer economicamente,
desenvolvendo políticas públicas que passe de não só um crescimento econômico, mas sim um desenvolvimento econômico. É muito diferente. Crescer economicamente pode ser muito desigual. Desenvolvimento econômico sustentável, acrescentaria aqui, demanda uma série de outras práticas nesse cenário. Especialmente a partir da Constituição de 88, nós tivemos uma preocupação, a Constituição Cidadã, uma preocupação muito grande em descentralizar o poder. Nós vivíamos aí um período pós-ditadura militar, sem criar nenhum tipo de juízo de valor, se está certo ou errado, nem isso, mas era um modelo que se tinha e houve uma preocupação da Constituinte em delegar os poderes às regiões do país. Por isso, ela transferiu às entes municipais essa responsabilidade de assumir uma série de demandas. Eu já fui prefeito 2 mandatos de uma cidade aqui próxima, que é Rio dos Cedros, na divisa, e fica o convite a conhecer, 10, 12 quilômetros daqui. E a gente sabe que, eu sempre brinco com os demais prefeitos, ser prefeito antes de 88, basicamente era cuidar de estrada, porque as prefeituras, especialmente as menores, era cuidar de pavimentação. O bom secretário de obras virava o prefeito, normalmente era assim. A partir daí foi delegado ou transferido, ou pelo menos tem que começar a assumir todas as funções, que vai da assistência social, à saúde, enfim, podemos citar aqui um cardápio enorme de ações, mas esse não é meu foco. Só estou falando que essa delegação trouxe desafios. E os municípios, ou a nossa organização, nós somos uma república federativa, ela se desenvolve nas 3 instâncias, que são os 3 entes, federal, estadual e municipal. E é importante que elas sejam harmônicas, ou o mais próximo possível, no desenho de que essas esferas, elas impactam diretamente na vida das pessoas. Diretamente. A gente acorda, todas as ações que acontecem, se vai trabalhar, pela estrada que se passa, ou a saúde emergencial que se precisa, está diretamente ligado a essas ações, a essa questão. E aí vem a figura municipal, Eu coloco aqui não só o prefeito, mas o gestor público, e aí vem a provocação, começa. Daqui a pouco, você se torna gestor municipal, tem um período de mandato fracionado, é aquele tempo, e você assume a direção de um ônibus em movimento, ele não para. Então você ganha uma eleição, a gente já passou por isso, eu até brinco da história 3 foguetes, faz festa 2 dias, pronto, a partir do dia seguinte, meu amigo, é começar a constituir uma equipe, o tempo corre, dia 1º de janeiro, à meia-noite e 1 segundo, não é? Lá na posse, na 1ª às 5 da tarde, já começa a responsabilização, inclusive, em relação a todas as atividades. E esse desafio, diante de um cenário tão complexo, lidar com tantas atividades diferentes, demanda aos gestores cada vez mais a obrigatoriedade de pensar um desenho cooperativo de trabalho, de trazer os atores, trazer diversos atores, propositivos, obviamente, para contribuir nas diversas áreas que se tem. E essa demanda dos desafios locais, e aí os municípios foram percebendo, que o mesmo problema que eu tenho neste município é quase igual no outro, a mesma demanda não, por que não se unir para determinadas práticas ou determinadas ações públicas serem executadas de forma cooperada? Ou, avançando um pouco mais, aqui no estado de Santa Catarina, de forma associada. Nós somos organizados aqui no estado em 21 associações de municípios, que são privadas, as associações, e elas têm a função de assessoramento das prefeituras em todas as atividades e seus técnicos. Para quê? Para que se balize, diante de um mundo tão dinâmico, as questões legais especialmente, as ações para que se tenha segurança ou transparência, enfim, todos os princípios que são da administração pública e que se fazem necessários. Das 21 associações de municípios, a maioria das nossas associações já são cinquentenárias, já há mais de 50 anos que elas existem, também derivam os consórcios públicos. Os consórcios, diferentemente das associações, eles são executivos e públicos. As associações são assessoramento, os consórcios são execução de atividades que é próprio da prefeitura. São autarquias públicas das prefeituras que se unem, delegam executar determinado serviço a partir do consórcio. Essa figura, ela é muito importante, porque é uma forma de cooperação pública, que você define um território, quem vai participar desse negócio e por quê, quais são os objetivos que se tem, o que nós vamos executar em conjunto, e assim defende decisão política. Nenhum município é obrigado a estar numa associação, nenhum município está escrito em lei nenhuma que é obrigado a estar num consórcio. Mas é deliberado, é discricionário da possibilidade de estar. Para isso, obviamente, precisa de autorização legislativa, aprovar em todas as câmaras, constituir a figura jurídica do consórcio, prever as funções que seriam exercidas, e aí os seus gestores o fazem.
Uma das ações que o SINV faz é absolutamente ligada à questão de turismo e cultura. E aí surgiu os roteiros do cicloturismo, que são conhecidos nacionalmente, tanto do cicloturismo como do caminhante, e uma série de outros produtos, né, mas eu disse que o meu foco não é falar sobre o SINV. Bom, dentro desse desenho da parte da cooperação, para implementar políticas públicas, né, eu acho que é importante sempre entender, né, porque as políticas públicas têm um certo ciclo. É o ciclo da formulação, e se gaste muita energia em planejamento, fazer o evento não está acontecendo agora. O evento foi planejado, organizado, desenhado, construído antes e depois se executa. Então você tem o planejamento, né, a formulação, a implementação, que de fato está. Quando é um evento é tempo curto, mas quando é uma implementação de uma política permanente, e a avaliação constante, e não é sequencial. A avaliação tem que ser permanente, né, para ir redesenhando, porque o mundo é dinâmico, a gente precisa ir se alinhando a isso também. Então é possível pensar juntos, e aqui eu vou trazer um exemplo de uma das ações que foram construídas aqui no Médio Vale do Itajaí, pelos nossos gestores, foram delegados a partir do seu modelo cooperado, ou seja, consorciado, para a execução, que é a questão dos resíduos sólidos. Nesse viés, lidar com os resíduos sólidos, que é a questão de saúde pública, que é considerado serviço essencial, que é do dia a dia, não dá para esperar, né, é constante, é um desafio bastante grande. É um dos desafios hoje, especialmente a partir do marco regulatório que foi aprovado no ano passado, foi dado prazos. E estamos falando de saneamento na sua integralidade, água, esgoto, resíduos sólidos, limpeza urbana, enfim. Eu vou focar nesse aqui. Aqui em Santa Catarina, no ano de 2001, foi feita toda uma mobilização, um TAC, no estado todo, para acabar com os lixões. Então, todos os municípios se organizaram, acabaram com os lixões, e a partir de 2003 não existem mais lixões em Santa Catarina, existem aterros sanitários. Então, uma grande diferença entre lixão e aterro, né? Não vou entrar em detalhes técnicos, mas é visível. Infelizmente, é uma realidade do país que temos quase 3 mil lixões a céu aberto ainda no país. Então, um desenho que depende de decisão política, vontade regional ou local. Isso é importante? Vamos tomar frente, não vamos ficar empurrando esse negócio para frente. Mas o fato é, começado em 2003, aqui na cidade de Timbó, inclusive temos congressistas visitando lá onde está o aterro sanitário hoje, né? Nos incomodava bastante aterro sanitário. Aterro sanitário é uma solução? Não é. É uma possibilidade de tratamento dos resíduos? Sim. Ambientalmente correto? Sim. É uma solução definitiva? Claro que não. Em outras palavras, a grosso modo, é empurrar para debaixo do tapete aquilo que estava visível. Estou sendo pejorativo, talvez a palavra, óbvio que isso é dentro da questão ambiental, os controles ambientais, o tratamento, tudo. Mas não é a solução, porque daqui a pouco aí, ocupou todo o espaço, quanto tempo tem a vida útil do aterro? Para mais 10 anos, depois vão achar mais uma área para fazer mais um monte lá, daí mais uma área para fazer não sei o quê. E isso nos incomodava bastante, muito, né? E a gente veio começando um trabalho muito forte, conhecendo experiências, inclusive em outros países e tal. E foi decidido, foi sentado, foi desenhado, nós não queremos mais isso. Nós queremos, em outras palavras, acabar com o aterro sanitário. É isso. E nós nos desafiamos a isso. Mas não acabar, não dá para jogar para fora do planeta, né? É transformar, pensar isso diferente. Ao mesmo tempo que você, acabando com os lixões, universaliza o serviço, trata bem e leva para um aterro ambientalmente correto, você universaliza o serviço, mas ele continua a ser um passivo. Se hoje eu fechasse, nós vamos fechar o aterro, mais 22 anos tratando, porque vai continuar gerando churume, gerando gases e aquela coisa toda. E ainda depois, vai ter um monitoramento. Como é que pode se transformar isso num ativo, né, e não num passivo? Fazendo uma mudança de entendimento, que a própria lei nacional, desde 2010, já fala, né? Transformar o lixo em resíduo. É um resíduo para ser o quê? Alterar, e mais do que tudo, ter uma atitude diferente. Tudo aquilo que nós fizermos nas escolhas corretas pela não geração de certos resíduos, na escolha dos produtos que temos, pela redução da geração, pela reutilização, reciclagem, o tratamento, transformação e processamento, essas peneiras todas eliminam o que vai para o aterro sanitário. Então, acabar com o lixão e para o aterro, esquece tudo isso aí, nós vamos direto para o item lá embaixo. É bom? Ambientalmente? Mas é suficiente? Não. Desde 2010 a lei é clara quanto a isso. Em alguns países, a Alemanha, por exemplo, é desde 2003 que é proibido o aterro. Então a gente precisa se provocar, não que não existam até hoje, mas são provocações que a gente precisa se fazer. E aqui nós temos os nossos municípios que fazem parte, aqui geograficamente falando, né? Timbó, onde nós estamos agora, percebo que geograficamente foi pensado para isso, o local, a época, lá em 2001 a 2003, para a implantação do aterro aqui.
E esses municípios todos, então, desenvolveram uma atividade coletiva pensando no mesmo procedimento. Esse aqui é o território do que é o aterro sanitário aqui em Timbó. Essa foto é de 2017, ou seja, de 2003 até 2016, final de 2016, essa era a função, aterro sanitário. Coleta o resíduo, transporta o resíduo, transborda, enfim, leva, faz o ambientamento correto. Mas dá para mudar isso? Era o desafio colocado. Então vamos transformar esse local. Vamos fazer isso aqui em vez de ser... E ninguém gosta de aterro perto de casa, né? Ainda mais para fazer um aterro de resíduo ou lixo de outros municípios. Penitenciário e aterro ninguém quer, mas infelizmente é uma condição que ainda temos que ter, né? E aí começamos a desenvolver um primeiro, lá em junho de 2017, um primeiro desenho. Vamos fazer uma parte de processamento de resíduos, vamos desenhar novamente o aterro que nós tínhamos aqui e vamos construir a sede do consórcio aqui. E vocês imaginem a comunidade de entorno, aqui o bairro Araponguinhas, aqui em Timbó, sempre teve esse local. Onde é que tu mora? No bairro X, perto do lixão, ou do aterro, no caso, né? Mas popularmente era o desenho. Isso incomodava, isso é um passivo. Então o que nós vamos fazer? E até então eram só 9 municípios. Chegamos com uma proposta, desenhada pelos demais gestores, de modificar isso e transformar esse local. Como? Nós vamos construir aqui um desenho diferente, transformando esse local, que nunca ninguém entrou, um local aberto de visitação, que as pessoas venham, e para isso tem que ter uma operação bem feita. E um detalhe, nós vamos morar aqui. Nós vamos construir a sede do consórcio aqui dentro, se der problema nós vamos estar junto, a mesma estrada que vocês rodam nós rodamos, ou seja, foi uma decisão de ir para dentro do negócio, para dentro da situação. E isso fez muita diferença. A comunidade de entorno, claro, olhou desconfiada, imagina, já estava aí perturbado por resíduo em 9 municípios, falar que ia dobrar o resíduo aí, trazer mais. Então foi desafiador, mas trazendo a comunidade de entorno, mostrando o que se queria, e nesses 4 anos, todas as ações avançaram. E aí em julho de 2017 foi essa a proposta apresentada. Isso é assim que vai se transformar esse local que era um lixão, um aterro, vai se transformar num parque de visitação, né, a todo instante. Decisão cooperativa. Aí 1 ano depois, recortando, a sede se torna realidade. Por decisão. Isso vai acontecer. E aqui é a sede do consórcio SINF. Está lá a prefeitada no final de 2019, de 2018, fazendo a inauguração. Bonitinho, erguendo sua bandeira. Fincou a bandeira, o território, aqui nós vamos estar. Escolhemos morar aqui. Escolhemos morar aqui, junto do aterro sanitário. E aí esse local que era só um aterro, virou um parque de visitação. Obviamente foi chamado muitos atores para o jogo. Polícia Militar Ambiental, tem programa com as crianças, faz o treinamento, os bichinhos que são recuperados são soltos no parque. Enfim, aqui poderíamos ir longe, né? E aí se desenvolveu roteiros, se desenvolveu áreas de vivência, se pensou a mata que já tinha fazer trilhas, privados investiram, patrocinaram atores, né, cooperando, patrocinaram equipamentos, não precisou botar um centavo. Tem uma proposta clara, traz para o jogo, mostra para a sociedade, se dá o caminho. Tem um ditado que diz assim: não há vento favorável para quem não sabe a que pôr se dirige. Se tu não sabe para onde vai, entrou no mar, meu filho, está morto. Vem um ventinho daqui, tu vai para lá. Agora, se tu tem um norte, tem clareza e foi construída a várias mãos, o poder de assertividade é grande. E lembrando que no andar da carruagem tem que ajustar uma série de coisas. E essa cooperação de trazer uma série de atores precisava ser construída não só no território do parque, mas precisava ecoar em todos os nossos 15 municípios. Para isso foram buscados pessoas de todas as áreas, técnicos da área de engenharia, de conhecimento, técnicos de construção de tecnologias para operação de resíduos, os agentes de saúde de todas as prefeituras. Bota numa van, prefeito, traz lá no parque, passa 2 horinhas lá conosco, vem conhecer o que é esse negócio, que quando passar na casa do cidadão, que todo mês está lá, vai levar a informação correta, vai se sentir parte do negócio. Isso foi fantástico. Foi fantástico, que não é simplesmente chegar lá um folder de divulgação e tu tem que entregar na casa. Não, vem cá, 2 horinhas, vamos visitar, faz um café bonito, se sente parte do negócio, mostra a importância da informação chegar bem lá para as pessoas. E nós envolvemos agentes de saúde, envolvemos as merendeiras das escolas, vem tudo. Os professores nas férias, vem tudo. E assim foi. Ou seja, vários atores de vários segmentos, pessoal dos setores de planejamento, associações de comércio e indústria, Rotaries clubes, poder da cooperação. Então, quanto mais atores qualificados, interessados, você consegue trazer para o jogo, mais musculatura uma atividade acaba tendo. E aí foram diversas ações, né? Está lá o pessoal trazendo, fala, explica, mostra o que se quer, vamos para o jogo, o que tu pode contribuir.
E esse cenário veio sendo construído, então se criou lá dentro, vamos construir uma galeria de arte aqui dentro, vamos embora, quem pode ajudar nisso? Quem entende de arte? Chama os caras para o jogo. E aí foi montado, aí se montou um edital com 4 exposições anuais ali dentro, com artistas que colocam, 2 meses fica a galeria de exposição. Olha, onde? Dentro de um aterro? Sim. Então vamos lá, vamos trazer essas coisas todas. Aí vamos fazer o povo conhecer as áreas, então vamos criar mirantes, áreas, tal, vamos fazer os alunos que vêm, escolas, entidades, grupos, né? Ter uma visão de 2 horas, um circuito aqui dentro, para conhecer esses espaços. Tanto na unidade de triagem, né? Foi construída uma unidade de triagem coletiva para todo mundo do resíduo seletivo. Para criar unidade de triagem tem que montar a coleta seletiva em todos os municípios, obviamente. Então aqui são algumas imagens dentro, né? Aí tem trilha ecológica. Está sendo criada uma de quase 1,5 km lá dentro, é uma área de 476 mil metros quadrados, né, que pertence aos municípios. Mas precisava de uma marca, precisava de um selo, precisava de uma identidade e tudo isso. Não se fala em equipamento, não se fala só em galpões, não se fala em nada disso, se fala de uma proposta que tem que trazer as pessoas para o jogo. Falamos de 15 municípios, 340 mil pessoas, é o nosso universo. Lidar com um é difícil, né? Lidar com 15 para levar para a mesma consciência é realmente uma construção. E esse desenho, ele emergiu de uma marca que foi, né, se tornou agora, 2 anos para cá, 2 anos e meio, vale muito cuidar. Vale de dar valor, né, o que era um passivo vira um ativo, resíduo. Vale do Itajaí, né, e a palavra cuidar tem um significado muito forte, né, cuidar. Né, então, e ela é muito ampla. Ao ponto que o Vale Muito Cuidar se tornou tão grande, tão holístico, trazendo uma série de outros ativos, que a parte de resíduos que nasceu antes ficou um ativo dentro. Aí surgiu o Vale Reciclar dentro do Vale Cuidar. Então, Vale Reciclar é resíduo. O Vale Cuidar tem uma série de outras ações. Isso significou que toda e qualquer comunicação em todos os municípios tinha que ser padronizada, tinha que ser a mesma, de forma coletiva, para que chegasse às pessoas. Então, tudo que sai nas rádios, o que vai nos outdoors na cidade, as campanhas, os folder, os materiais, o consórcio desenha, cada município imprime, faz, aplica, assim por diante. Alguns mais, alguns menos, é verdade, né? Isso aconteceu. Mas era preciso operacionalizar. Se a gente quer trabalhar o lixo como matéria-prima, um resíduo, eu preciso qualificar desde a porta da casa da pessoa. Então foram desenvolvidos tanto equipamentos individualizados, porta a porta, quanto o coletivo para as áreas rurais, etc, etc. Desenvolvido por quem? Pelos gestores das prefeituras, os técnicos, qual é o desenho, por que vamos fazer assim, constrói, desenha, pronto. Aí o consórcio licita coletivamente a quantidade e cada um se implanta na sua cidade, a seu tempo, a sua musculatura financeira, né? Alguns mais, outros menos, alguns mais para frente, mas quando fizer que venha na mesma direção. E aí aquela embalagem individual virou, eu não falei saco, né? Saco é para lixo, embalagem é para coisa que tem valor, não é isso? Então a gente trata o lixo assim, trata como resíduo. Então essa embalagem, hoje os nossos 15 municípios, todos os cidadãos recebem nas suas casas há 2 anos, no mínimo 1 a 3 por semana. Para quê? Para motivar, aí já sabe, porque é amarela, girassol, né, o parque. Está lá o símbolo de todos os municípios, é exatamente a mesma em todos os municípios, são quase 7 milhões de embalagens por ano que vão. Tem que criar uma musculatura financeira para dar conta disso, mas mais do que tudo, criar uma decisão, nós queremos que isso aconteça. Serviu para quê? Para justamente motivar essa separação, e tem um resultado realmente grande. Claro que a gente podia detalhar bastante se fosse adiante. Mas precisava criar um espaço para lixo eletrônico, móveis, geladeira, fogão, o que se faz com isso? A política diz, tem que fazer reuso do que tiver bom, ou reciclar. Então vamos montar ecopontos nas cidades. E aí começaram a surgir os ecopontos nas cidades. Estou falando isso tudo em menos de 3 anos para cá. Tudo se construiu, se desenhou e depois começou a operacionalizar. Tem município que ainda não botou ecoponto. Dos 15, 11 já fizeram, os outros estão fazendo. Aí eu não tinha dinheiro no orçamento esse ano, mas eu vou fazer, tá bom? No momento que fizer. Isso aqui, lá na entrada da cidade de Massaranduba, no portal, Botuverá botou na praça da prefeitura, com um chafariz na frente. Não é para lixo, é para resíduo. E um detalhe, tenho uma parceria com a assistência social da cidade, eu tenho minha TV, não sei o que fazer, comprei uma nova, posso entregar lá? Entrega. Doação, a assistência social doa para quem precisa. A cidade de Rodeio equipou uma casa inteira de uma família que pegou fogo a casa, só com materiais doados no ecoponto. Então perceba a força da cooperação, trazendo as pessoas para o jogo, o que isso pode significar. Mas precisava desenhar um modelo de coleta. Só 3 das nossas cidades tinham coleta seletiva até 2 anos atrás. Hoje todas têm. E é 2 anos que todas têm. Inclusive agora, finalzinho do mês, faz 2 anos, né, que está rodando. Então precisava padronizar. O mesmo tipo de coleta, mesmo tipo de desenho de caminhão, assim por diante. Aí o município faz com o meu caminhãozinho da prefeitura? Faz, mas
caracteriza, né? Posso fazer o caminhãozinho do SAMAI? Pode, claro. Posso licitar uma empresa sozinho? Pode. E teve 10 municípios que disseram, não dá para o SINV contratar uma única empresa para coletar, para otimizar? Também dá. A gente executa para as prefeituras. Enfim, mas isso são modalidades. Mas vamos adiante. Precisava transportar esse material. Tem município a mais de 100 quilômetros daqui. Vinha com um caminhãozinho pequeno, batendo roda, poluindo. Quantas viagens? Bota num caminhão maior, uma caixa é otimização. Então cabe 3 caminhões pequenos aqui dentro. Imagina que a Julieta cabe quase 6. Diminui trânsito, enfim. E diminui custo também. Mas se todo mundo começou a separar, chamou o povo para o jogo, separou, transportou, deu volume, tem que quantificar o que vai dar. O que vier pelo saquinho, a embalagem amarela, precisa ter uma unidade que dê conta. As pessoas não vão separar para depois jogar para aterro. Ok? Então foi montado uma unidade de triagem dentro do parque para processar esse resíduo. Então um galpão antigo que tinha, ampliamos, e aqui a central de valorização de resíduos 1, que opera especificamente o resíduo da coleta seletiva, que vem através da embalagem amarela. Aí nós temos uma cooperação, um termo de cooperação técnica com uma cooperativa que opera, trabalha 2 turnos, são quase 700 toneladas por mês que iam para o lixo, literalmente, que hoje geram renda, receita, geram família e mais do que uso, né? Gera uma questão ambiental de reuso, reutilização, que o nosso foco ele é mais amplo do que simplesmente renda. A renda também é importante, claro. Aqui lá os equipamentos, está lá a prefeitada, final de 2019, entregando também. Só que o que a gente vai fazer com o lixo comum? Pois é, 20% em peso vem pela coleta seletiva, 80% ainda é o lixo comum, que é orgânico, resíduo, banheiro, enfim, o resto de comida, aquela coisa toda. Vamos desenvolver tecnologia. E aí vem os atores certos para buscar para o jogo. E agora, essa semana estamos lançando, semana que vem, dia 7, tem a Assembleia com os Prefeitos, nós vamos lançar uma licitação para a construção da CVR2. O que vai aqui? Todo o lixo comum. Até o final do ano que vem, nenhum caminhão descarrega no aterro mais nada. Da coleta seletiva descarrega lá, processa, opera, tira tudo que dá, o rejeito vem para cá. O lixo comum, tudo vem para essa unidade. Processa, separa e gera subprodutos. Um subproduto, né, que vai gerar aqui dentro é a questão... Aí tem todos os equipamentos, tá? Isso já está tudo pronto, desenhadinho. Um subproduto que sai é pedaços de pano, tecido, plásticos, etc., que estavam no meio, depois foram triturados, higienizados, tudo. Eles vão triturar, vão para uma injetora que foi desenvolvida para isso, vai injetar, gerar termoplásticos, produto, cadeira, banco de praça. Tem aqui fora alguns, né? Está ali, etc. Já tem um case acontecendo e nós vamos fazer em grande escala. Placa de trânsito, placa para o cicloturismo, né? Uma série de coisas aí, de ativos comunitários, sociais aqui. A fração orgânica, que é separada, ela vai para biodigestores, que gera o seu gás e gera a energia elétrica. O lodo que está lá dentro, que gerou o seu gás, ele vai sair e vai para a compostagem. Então mistura com nossos ativos aqui de poda verde, casquinha de arroz, aqui que tem bastante, e vai fazer. Enfim, o que sobra aí para o aterro? Tudo isso tem mercado, tem negócio, faz acontecer. Podia continuar do jeito que estava. Podia continuar a mandar para o aterro, que legalmente Ministério Público nenhum podia chegar e dizer, pô, vocês estão fazendo o que já deve. Não, não é o suficiente, né? É possível ir adiante. E aí, o que vamos fazer com o gás que o aterro já produz? Vamos gerar energia com o gás do aterro. Os equipamentos já estão lá, não estão instalados ainda, né? A gente está construindo o galpão agora para botar ali os equipamentos. Vamos gerar energia também do gás do aterro, porque o aterro já tem um maciço lá debaixo de materiais. Mas o nosso parque começou a ser tão visitado, tanta gente, que já não tem mais espaço. Vamos ampliar, vamos construir um centro de inovação, já está pronto o projeto, devemos lançar os editais na próxima semana, e não vamos fazer só um auditório, vamos fazer disso mais. A parte de cima, quase 300 lugares, embaixo 6 salas para incubação de empresas de tecnologia. Então lançaremos agora, até o final do ano que vem, até setembro, outubro, vai estar pronto, e passa a ser um centro de inovação dentro de um aterro sanitário. E já fechado com 2 universidades para 2023 ter cursos de pós-graduação em todas as áreas que o CINV atua aqui dentro do aterro sanitário, né? Continuando as falas. E mais do que tudo, copiando um pouco de IoT do parque, né? O pessoal ali que é maravilhoso lá, algumas, não naquela proporção, obviamente. Vamos criar mais ativos, então foram desenvolvidas obras aqui que a iniciativa privada vai bancar, que tem toda uma simbologia tal para os alunos, etc., dentro do parque. E precisávamos ir além, não vamos tratar só de resíduo. O resíduo saiu do Vale Muito Cuidar, saiu o Vale Reciclar. Aí o turismo disse, bom, vem cá,
Nós não podemos ensinar turismo, que é um programa maravilhoso, que é educação, conscientização turística nas escolas, com cartilha, com ativo, com aulas mesmo nas escolas, todas as nossas escolas, né? A Arlete, que capitania todo esse processo, a Kézia, que está aí, a nossa professora que coordena todos os professores. Foi desenvolvido cartilhas, todos os ativos de turismo são os nossos ativos aqui, né? Para que a criança já nasça, eles vão fazer a experiência dos nossos ativos, enfim, aqui abriria o mundo. Mas o detalhe, tudo leva em consideração os ativos do resíduo. A mesma orientação é dita nesse treinamento. Se criou um programa de certificação de hotéis, pousadas com selo, né, parceria com o Senac e outros. É condição necessária ao empreendimento turístico adotar todas as práticas da questão dos resíduos também, com a identificação dos seus locais e tal, para ser certificado ao final. Claro que tem uma série de outros itens nesse negócio. O pessoal do ambiental desenvolveu o Vale Plantar. Vamos lá, vamos fazer um desafio. A cada 2 pés, 1 pé, fizeram uma brincadeira, ou seja, se o município tem 90 mil habitantes, ele tem a obrigação de plantar 90 mil árvores. Mas não a prefeitura, ela tem que mobilizar as entidades privadas, né, o asilo, ou o clube de Rotary, o Interact, ou sei lá o quê, traz para o jogo, documenta, faz, e tem um arvorômetro em cada uma das cidades aí, para ir medindo. Ah, nós queremos plantar o dobro, ótimo, mas a meta foi lançada em até 3 anos, isso está acontecendo. Enfim, eu estou dizendo, nessa história toda, e aqui eu vou concluindo, né, eu estou vendo o tempo aí também encerrando, dentro desse viés, eu não quis falar do resíduo, eu não quis falar de nada disso, só quis mostrar como é possível, quando se age de forma coletiva, cooperada, quando se desenha uma construção, se gasta uma energia muito importante para definir o que se quer, se traz os diversos atores das áreas interessadas e afins e também possam contribuir, a construção tende, é óbvio que tem percalços, óbvio que tem cabeçudices, óbvio que, né, mas há um direcionamento e a nossa preocupação, na verdade, do Vale Muito Cuidar é esse, né, que todas as nossas ações, nós temos aqui, poderia abrir uma série de outras, né, energias renováveis, fotovoltaica, temos programas com a Alemanha, enfim, não que seja melhor ou pior por ser para a Alemanha, só estou citando um exemplo. Tudo isso é para cuidar do oikos, né, da nossa casa. Então, cuidar do quê? Do ambiente que nós vivemos, convivemos, cooperamos para que a gente tenha essa preocupação. Então, o Vale Sustentável é a nossa prática, isso se faz na educação, no turismo, no meio ambiente, nas questões ligadas aos resíduos. E para concluir minha fala, eu acho que a questão da cooperação é um ativo importante, que ele exige algumas atitudes, algumas práticas, vamos falar assim. Primeiro, ter clareza em que nós somos absolutamente interdependentes. Se buscou tanto a independência, os países, né? Hoje, mais do que nunca, nós entendemos, ou temos que entender o mais rápido possível, que nós somos absolutamente interdependentes. Olha a pandemia para dizer isso. Nada do que acontece lá na China, ou lá no Japão, ou lá no norte do país, ou aqui em Santa Catarina, ou lá na minha cidade de Rio do César, no interior, acontece isolado, é aquele efeito, né? Isso acontece. E nós estamos todos nesse mesmo barco, somos interdependentes, estamos todos no mesmo avião, né? A gente precisa se cuidar ali, a coisa acontecer. Também exige o poder da cooperação, ela exige uma atitude de insurgência, não no sentido de rebeldia, mas de não conformidade como as coisas estão, né? Que pode ser evoluída, que pode ser melhorada, que é possível fazer avanços nessa direção. Mais do que tudo, um sentimento de pertencimento, de pertença, né? Ou nós sentimos que nós pertencemos a um mesmo local, ao mesmo planeta, ao mesmo desenho, e isso nos leva a algumas práticas e atitudes e renúncias, né, coletivas, obviamente, né, o ponderamento de consumos assim por diante. Então, esse tem que estar muito presente. Um agir kantiano, né, Immanuel Kant, que é o agir despretensioso. O ser humano é muito focado ainda, né, na sua, desde os primórdios até hoje em dia, diz a música, a ter a compensação. Eu faço, mas em troca, isso. O agir kantiano é o agir pelo dever. Eu não ajo com espera de algo em troca. Eu ajo porque tem que ser feito. E acabou o assunto. Ninguém me bateu palma. Cara, tu não tem que receber palma, é o teu dever de fazer. Kant era duro nisso. É o dever, simplesmente assim, acabou. Pode alguém elogiar, a elogia faz bem para a saúde também, pô, emocional. Mas esse agir despretensioso. E ainda para concluir, né, a atitude de cooperação pede sim, né, mais do que nunca, um senso de humanidade. Acho que isso está faltando um pouco para a humanidade, senso de humanidade. Né? A gente percebe tantas coisas, finge que não vê. Não é acontecendo, é mais fácil. Fico no meu cantinho, no meu quadrado, no meu terreno, na minha coisa, o meu. O mundo consumista é personalizado.
Isso gera também uma série de situações a parte disso. Mas esse senso de humanidade. Não precisaríamos ter dia da consciência negra, branca, azul, não precisaria ter dia do índio, não precisaria ter dia do não sei o quê, dia do não sei o quê. Se isso tem é porque temos fraturas. Bastaria apenas ter o dia da humanidade. Ponto. Heidegger diz o seguinte, o ser humano vale pelo fato de ser humano. Na sua essência. Não interessa a cor, a idade, aquela coisa toda que parece balela e discurso, é retórica, mas é o fato. É isso que ele atribui valor, ser humano. E acabou. Quando a gente perde tempo, não, vou refazer minha fala para não ser errado. Quando a gente tem que perder tempo discutindo espaços e coisas por tal, a sociedade está fraturada. Não é isso? A gente discute pautas e pautas para como incluir, criar cota, fazer não sei o quê. Tem que ser feito. Mas mostra que a sociedade está fraturada. Porque já deveria ser uma decisão muito clara, do agir kantiano de fazer, simplesmente pelo dever, e ao mesmo tempo do senso de humanidade enquanto pessoa, enquanto valor. Então essas provocações que eu trago, dentro desse desenho, da possibilidade da cooperação, operação com, da convivência, conviver com, não é fácil, mas precisa ser feito e de forma despretensiosa. Tá certo? Obrigado, e fica o convite aí também, no momento oportuno, quem quiser conhecer o Parque Girassol, é um ativo dos municípios, das pessoas que vem sendo construído, que tem deficiências, mas que as pessoas acreditam e estão fazendo acontecer. Abraço a todos. Sete segundos aqui, tá? Só para saber. Fernando, muito obrigado pela sua apresentação, mostrando aí a força da cooperação, com esse belo exemplo para nós. Para nós é um prazer tê-lo aqui conosco, esse grande parceiro que foi o SINV na realização desse evento. E eu queria convidar agora Luiz Delvinha, diretor executivo da Beta, que vai querer dar uma palavrinha. Fernando, fica no palco um pouquinho. Pode ficar aí um pouquinho? Tá bom, claro, sim. Obrigado. Luizão, tu manda aqui, vamos lá. Te obedece. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns, agradecer o Gil aqui pela apresentação, dar os parabéns aqui para a sua apresentação, que foi incrível, dar um salve geral para quem está aqui presente, bom dia para todo mundo, salve geral para quem está nos assistindo na internet. Eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu não sei vocês, mas eu fiquei impressionado com a apresentação do Fernando, que eu já sabia de várias coisas, mas hoje aprendi muito mais, Fernando. Eu não sabia tudo. Quer dizer, eu nunca sei tudo, ninguém nunca sabe tudo. Mas a apresentação que você fez, apesar de todo o convite que nós temos, de convívio que nós temos, eu conheci muito mais hoje sobre o Parque dos Girassóis. E são duas coisas que eu queria registrar. A primeira, que quando nós viemos aqui, recebemos, eu vou tirar a máscara, acho que a gente está numa situação de segurança, e quando nós recebemos o convite, a candidatura do Vale Europeu Catarinense para ser sede do Abeta Summit 2021, nós marcamos uma reunião aqui no território para conhecer o território, ter os primeiros contatos e nos passar um endereço. Eu e a equipe da Beta que estamos envolvidos nisso, passaram o endereço que era a sede do SINV, só passaram o endereço. Hoje, como nós somos digitalizados, colocamos lá no Google Maps ou numa outra ferramenta, e chegamos, me permita aqui, num lixão. Estamos num lugar errado? Não pode ser aqui a reunião. Aí ligamos para o pessoal do SINV, acho que vocês passaram o endereço errado, a gente está num lixão. Aí tomamos uma invertida, porque não é lixão, e disseram que não, era ali mesmo que era para ficar, e chamaram a atenção do espaço onde a gente ia ter a reunião. E a gente ficou profundamente impressionado, inclusive com o café que nos serviram lá, porque era uma seleção de cucas, tudo organizadinha, coisa de alemão, assim, tudo acertadinho, as xícaras e tal. E foi uma experiência inacreditável. E naquele momento, eu realmente, Fernando, eu me convenci que a gente iria fazer um grande evento. Todos os Abeta Summit são eventos muito humanizados. E como é humanizado, tem dramas, tem comédia, mas é sempre um evento muito humanizado e muito sofrido. E ali eu percebi que a gente iria conseguir fazer um evento pela coragem de vocês de chamarem a gente para fazer a reunião naquilo que a gente procura esconder, supostamente o que a gente chama de lixo. E essa apresentação, então, hoje, e o próprio evento em si, me dão a certeza que naquele momento o sentimento ele foi correto. Isso deixa a gente muito feliz e muito orgulhoso de ter feito a escolha. Mas eu queria de público também pedir autorização para o meu presidente para convidar o SINV para no próximo Abeta Summit, em 2022, que vocês possam trazer esse caso, que até lá vai ter evoluído, vai ter mais coisas para contar. E a narrativa que você fez aqui, eu senti o próprio espírito daquilo que move a Abeta.
A Beta é movida muito por esse sentimento de cooperação, de transformação, de perceber que a união é o que vai efetivamente transformar o país num país melhor. É a união e não a divisão. E vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e a Beta se sente muito orgulhosa de estar junto com você aqui nesse evento e no ano que vem a gente poder mostrar isso, continuar mostrando isso para o Brasil e para o mundo, que a gente ficou muito feliz. Parabéns aqui para o Simv, obrigado pela acolhida de vocês, e a gente tem aqui um caso de inspiração muito grande para todos nós, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Na verdade, a gente é quem a gente escolhe ao nosso entorno, né? Não é isso? É isso mesmo. Então, a gente sempre tem essa preocupação de não só somar, mas também trazer pessoas que somam, e com certeza a Beta soma muito aí, né? E todas as pessoas aqui, obviamente. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado demais da Cor.